Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Nina Guarnieri, sou psicóloga da Psicoter. Vamos falar de timidez hoje. Vocês conhecem alguém que é tímido? Ou já se sentiram tímidos alguma vez? Ficam à vontade de falar. O que é a timidez? Timidez é um desconforto muito grande quando tu tá próximo das pessoas. É um desconforto de contato. Então, por exemplo, é aquela pessoa que não quer apresentar trabalho, que não é que não queira, ela trava. Quando tem que falar na sala de aula, ela tá com a resposta na ponta da língua, mas não vai. Trava. Oi, Maureen. Então, e começa assim, esse desconforto, um forte constrangimento nas interações sociais, dominado pelo mundo interno onde existe uma fantasia de que tudo é visto como ameaçador. Então, toda a experiência que envolve uma interação, é ameaçadora. Por quê? Porque geralmente essa pessoa, ela sente, ela tem muito medo de ser julgada. Esse medo é muito, muito intenso de ser julgada, Então essa pessoa, ela vai ficar quieta. Então, só para contar para vocês, eu sou uma ex-tímida, hoje eu não sou mais, e eu consegui superar a timidez através da terapia, através de várias práticas também, de experiências positivas que eu fiz também, que foi que eu fui desenvolvendo na minha vida. E hoje eu me considero uma pessoa introvertida, que é algo normal. Então vamos falar um pouquinho disso então, entre timidez e introversão. A timidez é quando tu trava. Tu tem essa dificuldade de falar, tu tem uma distorção daquilo que tu é. Geralmente tu imagina que sempre as pessoas vão te julgar. Oi, Jaques, seja bem-vindo, Jaques. Oi, Julian, que bom, Julian, te ver. Seja bem-vindo, todos vocês. Então essa pessoa tem um medo de errar, a timidez é assim, ela tem um medo muito grande de errar, de ser ridicularizada, de ser humilhada, e é muito difícil para essa pessoa, E isso pode acontecer, começa na escola. Então geralmente os traços de timidez começam na infância. Oi, Júlio. E só que vai se desenvolvendo e também na adolescência é muito difícil. Oi, Jax. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai criando, ela vai engessando, esse jeito de ser, porque timidez é um traço de personalidade. E é um traço de personalidade que pode ser trabalhado. Oi, Grace, seja bem-vinda. Minha filha entrou agora. Então, existe a pessoa que é tímida e a pessoa que tem um funcionamento mais introvertido. Ser tímida não é considerado uma doença, A timidez é algo que pode ser desenvolvido, que pode ser trabalhado. Tu pode ser uma pessoa tímida o resto da vida, desde que tu consiga conviver com as pessoas, desde que tu consiga fazer o teu trabalho, não evitar, mas a partir do momento que tu começa a evitar interações sociais, evitar se expor, evitar momentos onde tu precisa enfrentar, Por exemplo, deixa de fazer uma troca num local, porque tu tem medo, de chegar lá e dizer que teve um problema. Então, essas pessoas geralmente elas têm que trabalhar as estratégias e as habilidades sociais, melhorar o repertório das habilidades sociais para se sentir, para treinar essas novas habilidades para ter mais autoconfiança. Por que a timidez, O que a timidez traz? A timidez ela está muito ligada à baixa autoestima, ela está ligada à insegurança, ela também está relacionada com a ansiedade, porque a pessoa que tem essa trava,
de se relacionar. Oi, Ana. Essa pessoa que tem essa trava de se relacionar é muito difícil para ela, né? Então ela tem uma tendência a evitar. E ela vai evitando e vai engessando esse jeito dela ser. Ela vai deixando também de ter outros tipos de interações. Então, vamos falar um pouquinho assim, ó. Essa pessoa tem distorções cognitivas, geralmente estão ligadas às crenças dela. A timidez ela pode ter iniciado na infância, pode ter iniciado na adolescência, numa situação de bullying que a pessoa passou, até numa perda de um familiar, num evento traumático, né? Mais uma vez, para quem não me conhece, tá? Que agora o pessoal já está chegando. Então, o meu nome é Nina Guarnieri e a gente está falando sobre timidez, né? As suas complicações na vida das pessoas. Então, essa pessoa, ela acaba... E outra coisa, ela tem efeitos físicos também, né? A pessoa, quando ela tem que apresentar um trabalho, ela tem que conversar com alguém, ela dá uma aceleração dos batimentos cardíacos, ela fica vermelha. Essa pessoa tem dores de cabeça, dores no estômago, ela traz tanto sofrimento para a pessoa que ela tem esses sintomas físicos. E mesmo assim a timidez não é considerada uma doença, mas eu acho que a timidez ela é algo que é um sinal de alerta na vida das pessoas, né? Se você sente que você é tímido, se você sente que você está travando demais, olha para isso, Oi, Jonara, que bom te ver, Jonara. E então isso vai engessando. Eu, né, na minha experiência clínica, tenho vários pacientes com timidez e a gente sabe assim o quanto tem que trabalhar e quantas pessoas vão evoluindo também, né? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou conversar com vocês a respeito de algumas perguntas que foram feitas no nosso blog a respeito de timidez, tá? E aí, na medida que vocês vão conversando também, que vocês vão escutando, vocês vão, se quiserem perguntar também alguma coisa, tá? Vai ser bem aceito. Bom, a primeira pergunta é: como eu posso melhorar a minha comunicação com as pessoas? Né? Então, a comunicação, primeiro tu precisa ver assim, ó, se essa comunicação tu sente que ela não tá boa, o que está acontecendo? Por que essa comunicação não tá boa? Né? Talvez é importante, eu sempre digo isso, eu digo para os meus pacientes, é importante a gente se conhecer, né? Muitas vezes a gente passa uma vida sem se conhecer. Jonara, então, primeira coisa é o autoconhecimento, né? E ver que tipo de timidez é essa, né? Pode ser uma timidez normal, pode ser uma timidez mais intensa, pode ser uma timidez crônica. A pessoa está na vida adulta e ainda se sente tímida, não conseguiu desenvolver, né? E também pode ser uma timidez mais patológica. Então, quando chega ao ponto de ser uma timidez patológica, essa timidez ela está associada a outras comorbidades, a outros transtornos. Então, o que a gente vai trabalhando, então, né? O foco é desenvolver novas habilidades sociais, mas também é importante o autoconhecimento, saber quando surgiu essa timidez, que momentos, né? Existe essa timidez. Por exemplo, existe uma timidez situacional, que é normal com qualquer pessoa, né? Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, quando tu tem um trabalho para apresentar, ou um casamento, uma formatura, encontrar uma pessoa que tu conheceu, então é normal acontecer isso. Pode acontecer sim, de tu ficar um pouco, né, constrangido, um pouco tímido, até aí tudo bem. Mas quando isso acontece Oi, Carol! Na maior parte do tempo já é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem, né? Então, essa timidez pode ser tratada com autoconhecimento, com novas habilidades sociais, né? Saber quando é que ela surgiu, né? Trabalhar autoestima, trabalhar autoconfiança na pessoa, ver o que a pessoa faz bem, quais são os potenciais da pessoa. Vamos para a segunda pergunta agora. A minha timidez pode ter sido causada por algum momento do meu passado? Sim, pode ter sido causada sim. Como eu falei, ela pode iniciar na infância, na adolescência, ela pode ter iniciado com algum trauma muito grande, e aí a pessoa se fechou emocionalmente, né? E está instalada a timidez, né? Agora vamos lá. Ok. Minha ajudante está aqui, a Maureen, né? Então a Maureen vai me dando uma ajuda também, né, Maureen? Obrigada.
Então, agora a terceira, né? Minha filha é criança e é muito tímida, não fala com ninguém. A terapia infantil vai ajudar, gente, vai ajudar muito, muito. O melhor momento que eu digo, né, que é quando é criança, né, na época escolar, que é quando a criança já está dando os primeiros sintomas de que ela é tímida, né? Como é importante a terapia, como a terapia faz uma diferença na vida das pessoas. Ela faz uma grande diferença. Então, assim, se vocês tiverem um filho ou um adolescente que tenha traços de timidez, né, é importante trazer eles para uma avaliação, né, ver o que é essa timidez, qual é que momento essa criança ou esse adolescente está vivendo que isso está trazendo sofrimento para ele, por que manter o sofrimento, né? Depois, uma outra pergunta que tem aqui que surgiu para nós é: qual é o melhor tipo de terapia para a melhora das habilidades sociais? Bom, tem vários tipos de orientação, né? Vários tipos de terapia. Cada psicólogo com a sua teoria, ele vai ter técnicas diferentes, né? A minha técnica é da terapia cognitivo-comportamental e eu acredito que seja melhor. Por quê? Porque a gente trabalha muito as crenças do paciente, a gente trabalha os pensamentos distorcidos e a gente trabalha também o impacto dessas crenças na emoção, né, nas emoções e no comportamento do paciente. E aí entra a questão também das habilidades sociais. Então, a TCC é a mais indicada. Oi, pode falar, Maura. Tem uma pergunta aqui que a Oliveira MP4 trouxe pra gente. Psico, existe alguma fase em que a timidez é mais fácil de ser trabalhada, tipo infância ou adolescência? Ou isso não importa muito? Sim. A timidez pode ser trabalhada em qualquer fase, tá? Eu acho que na infância ela é importante, porque é ali onde está, é a raiz, né? Acho que é sempre importante trabalhar o problema na raiz. Tanto que quando o adolescente vem, a gente vai lá para a infância dele. A gente tem que entender quais foram as causas da timidez. Então, é importante qualquer momento, né? Mesmo na fase adulta. Mesmo eu já sou adulto e eu me sinto tímido, vem, trabalha isso, dá para desenvolver, dá para melhorar. Então, não tem fase específica para trabalhar, tá? Certo, Mauri? Depois, a terapia pode ajudar a vencer a timidez? Como eu estava falando, sim, ela ajuda muito. Ela ajuda a identificar esses pensamentos, essas distorções de pensamentos, né? Trabalhando o repertório das habilidades sociais. Né? Trazendo também, mostrando para essa pessoa o que ela faz bem, né? Que ela não precisa ser boa em tudo, né? Que muitas vezes a pessoa que é tímida, ela compara muito, né? O que o outro é melhor do que ela, que as pessoas fazem melhor do que ela, não, né? Tá tudo bem, né? Mas a gente precisa saber no que a gente é bom, né? E a terapia trabalha muito isso, no que eu sou bom, o que eu posso, qual é a minha contribuição no mundo, né? Como posso perder a timidez na terapia, né? Na terapia online. A terapia online, tá? A gente vai trabalhar o mesmo método, né? Existem vários repertórios que dá para trabalhar, né? A gente pode trabalhar a comunicação das pessoas, a gente pode trabalhar, a gente vai na terapia trabalhar um plano terapêutico, a gente vai ver que áreas precisam de intervenção, né? E nós trabalhamos também com testes online, né? A Jonara perguntou aqui, né, sobre a timidez, né, quando é que ela deve ser trabalhada. Como a gente estava falando, né, ela pode ser trabalhada em qualquer momento da vida, né, Jonara? Pode trabalhar sempre, né, em qualquer fase, né? Quanto tempo pode durar o tratamento para timidez, né? Então, eu sempre falo para o paciente que a terapia ela tem um tempo que ela começa a agir, que a gente começa a integrar e começa a fazer essas mudanças de personalidade. Eu sempre digo que lá no 6º mês de terapia, tu já sente as diferenças, né? Mas tu começa a sentir as diferenças. A partir de 1 ano, tu começa a realmente perceber as mudanças de personalidade. A partir de 1 ano, tu vê assim, tu começa a olhar para trás e ver como eu mudei, como eu tô diferente. É sensacional, gente. Sensacional. Eu acompanho meus pacientes, né? Muitos deles estão aqui me assistindo agora e eles sabem disso. Como a timidez pode afetar a minha vida profissional? Ela afeta.
ela afeta muito, né? O medo de se expor, né? Isso compromete a comunicação com a equipe, compromete a comunicação com os colegas. Muitas vezes, por timidez e por medo de dizer não, tu acaba dizendo sim para colegas que, né, tu acaba fazendo o trabalho de outras pessoas, né? Por timidez, por medo de dizer não, que isso também faz parte da timidez, né? O medo de ser retalhado pelos colegas, né? Então, muitas vezes tu tem muita coisa para falar no grupo que tu pode acrescentar e tu tem medo, tu acha sempre que tu vai ser ridicularizado. O que acontece com isso? Isso diminui a tua produtividade no trabalho, diminui a tua produtividade e tu acaba também criando uma ideia de fracasso, né? É como se tu não tivesse, é como se existe uma imaginação de que tu não é bem-vinda, que os colegas não gostam de ti, né? Então, a timidez, ela atrapalha em várias áreas, na área acadêmica, na escola, nas crianças que estão começando, que geralmente os pais vêm procurar terapia logo no começo, né? Vamos ver a próxima aqui, ó. Como a terapia vai ajudar o meu medo de falar e estar com outras pessoas, né? O foco é no autoconhecimento, é saber por que esse medo, que gatilhos são esses, né? E trabalhar habilidades sociais, autoconhecimento, as distorções cognitivas, por que eu penso que o outro não vai me aceitar, por que eu penso que o outro vai me ridicularizar, né? Também é preciso aprender a errar, eu preciso aprender que sou diferente das pessoas. Oi, Rita. Como funciona a terapia online? Sou tímida e tenho medo de travar na hora de falar com a psicóloga. São feitas as combinações, né, de acordo com cada paciente, então a gente respeita o tempo do paciente. O que eu vejo, assim, que a terapia online é muito importante, como qualquer, né, como a terapia presencial também, o vínculo com o profissional. É muito importante isso, tu sentir confiança naquela pessoa para começar esse trabalho, né? Mas a terapia online, tu vai trabalhar da mesma forma. Oi, Maureen. A Miriam perguntou aqui pra gente: a crítica acentua a timidez? A crítica acentua muito, Miriam, muito, muito. É uma das coisas que mais acentua, né? A pessoa que é tímida, ela é muito autocrítica, né? Ela tem medo de julgamento, né? E ela é autocrítica com ela mesma. Muitas vezes ela traz essa questão da crítica da faculdade, da escola, ela traz no trabalho, ela traz assim as sucessivas queixas de críticas. E muitas vezes a gente mostra que é uma autocrítica, né? É uma autocrítica muitas vezes projetada para o mundo externo. Tem mais uma aqui pra gente da Jonara. Quais as mudanças positivas que podem acontecer quando a timidez é superada? Quando a timidez é superada, Jonara, a pessoa começa a viver uma vida mais, ela começa a ser mais espontânea, ela aprende a ser espontânea, ela aprende a dizer o não dela, ela aprende a dar limite para as pessoas, ela aprende a ser quem ela é, né? Reduz a ansiedade, porque a timidez, ela aumenta muito o nível de ansiedade, né? Então a pessoa consegue ser mais íntegra com ela mesma. Então é sensacional assim as mudanças, e essas mudanças elas são nos relacionamentos afetivos, né? A pessoa consegue também olhar para as vulnerabilidades dela e dizer para as pessoas, né? Ela consegue falar mais dos sentimentos dela. É isso. Bom, aqui agora vamos passar para a próxima. Não consigo falar em público, o que eu posso fazer para melhorar isso? Tem como melhorar, sim, tem como treinar, tem como falar melhor em público. A gente tem algumas técnicas, né, que a gente usa, são as causas, que público é esse. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, é um veterinário e ele sabe tudo de cavalo, tá? Por exemplo, ele é experiente em cavalos, mas habilidades sociais, habilidades afetivas, nos relacionamentos afetivos ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de falar o que ele sente. Travou, em algum momento da vida dele, ele travou. Então, a gente vai trabalhando isso através do autoconhecimento, as causas, as crenças, as distorções. A gente usa muito na terapia a reestruturação cognitiva.
A gente usa também técnicas de exposição, né? Muitas vezes a gente faz técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, exposição e dessensibilização. O que é essa técnica de dessensibilização? A gente faz um conjunto de hierarquia com o paciente, né? Então a gente coloca lá todas as coisas que trazem muita ansiedade, né? Todas as exposições, e aí a gente vai trabalhando isso aos poucos. Né? Primeiro a gente começa com uma imaginação, a gente vai dando pequenas tarefas para o paciente, né? E aí o paciente, na medida que ele vai treinando isso, ele vai criando mais autoconfiança, mais autoeficácia, ele mesmo começa também a se experimentar em outros momentos. Oi, Mauri. Quando a timidez se torna uma fobia social, existe um limite? Essa pergunta é muito importante, né? Muitas vezes tem pessoas que vêm para terapia e que elas não sabem que elas têm fobia social. Elas já estão num nível tão crônico da timidez e com outras comorbidades que elas estão adoecidas, né? Porque a timidez ela não é considerada uma doença, né? Segundo os transtornos mentais e o manual das doenças, não. Mas a fobia social, sim, né? A fobia social, ela é como se fosse a timidez, tá? Vamos colocar aí, ó, vezes 5. É muito mais intenso na fobia social. E a pessoa, ela evita, é muito ansiogênico tudo para ela. Né? Então, imagina uma pessoa que tem fobia social e consegue um emprego que vai trabalhar com o público. Como é que é isso? Como é que essa pessoa vai atender? Né? Porque o que acontece? A pessoa que é tímida e a pessoa que tem fobia social, é pior ainda, ela evita o contato visual com as pessoas. Ela não consegue olhar. Né? Então, ela está aqui de frente com a pessoa, mas ela fala assim. Né? Então, na terapia a gente também trabalha isso. Então, é muito importante, tá? Uma avaliação para ver que tipo de timidez a pessoa tem. Se for fobia social, né, que é uma timidez mais patológica, pode estar associado com ansiedade, pode estar associado com uma ansiedade generalizada, pode estar associado com uma depressão. E uma outra coisa também, que muitas vezes a pessoa acaba usando o abuso de álcool, começa a beber para relaxar, né? Aí acaba beber, relaxa e para lidar com aquela situação. Muitas vezes a gente vê muitos jovens aí que bebem muito e pode até ser uma forma de descontrair, né? Mas é importante entender se eu estou bebendo para descontrair ou eu estou bebendo para me sentir mais relaxado. Tem outras formas de relaxamento, tem outras técnicas para relaxar, para se sentir melhor. O bom é a gente estar bem, né? A gente estar animado sem precisar beber nada, né? Tu pode ir numa festa, tu pode dançar e tu pode estar tomando água. Né? E eu acho que isso também é importante pensar nisso, por que eu estou bebendo demais, né? E depois a próxima é o que eu posso fazer para evitar que minha timidez... Bom, essa aqui eu já li. Existe uma diferença entre timidez e fobia social? Como eu estava falando, existe sim, né? Tem pessoas que podem ser tímidas a vida inteira e elas podem ter uma vida normal com a timidez, dependendo do grau, né? Pode ser tímida, ter uma timidez mais situacional, ok. Mas se está muito intenso, se a ansiedade é muito grande, se a pessoa tem muito sintomas físicos, ela pode vir até ter crise de ansiedade. Então, já é... E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa chega nesse ponto, tem uma crise de ansiedade, vai consultar um médico, faz todos os exames e aí vê que... Né, o próprio médico, né, fala, olha, tu não tem nenhum problema clínico, tu vai precisar consultar um psicólogo porque tu tá com ansiedade. E aí volta para, né, começa a terapia e começa a ver o que tudo isso, quando é que tudo isso surgiu. Mas é muito importante olhar esse aspecto. Oi, Mauro. O Thiago perguntou aqui, como eu posso agir se as pessoas me pressionam a ser menos tímido? Sim. Isso acontece, né, Thiago, das pessoas pressionarem, né, por exemplo, aquele adolescente, vou dar um exemplo, né, o adolescente, oi, não vai dar oi pra pessoa, né, ai, tu tá sempre sério, aqueles comentários. A gente tem que entender que existem rótulos e a gente não pode entrar nesses rótulos, né, é muito importante tu entender que cuidar para aprender a lidar, e a terapia ajuda isso também, a lidar com essa pressão,
né? Porque a pressão acaba sendo muito ansiogênica para a pessoa. A pressão ela pode travar mais a pessoa ainda, né? Então tentar entender um pouco isso, né? Não se deixar levar tanto pela pressão. Faz um equilíbrio, né, entre aquilo que estão pedindo para mim e aquilo que eu posso fazer, né? O que é o meu limite? É muito importante saber os teus limites, porque às vezes a pessoa está te pressionando para que tu faça uma coisa que não tem nada a ver contigo, né? Não adianta tu fazer, né? Tu vai te trair se tu fizer, né, aquele pedido que a pessoa está fazendo. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ver a próxima. Bom, então só falando de fobia social, né? A pessoa que tem fobia social, ela tem uma tendência muito grande a evitar, né? Ela evita muito situações, locais onde tem público, ela já está associada a sintomas de ansiedade, sintomas físicos, né? A pessoa às vezes até deixa de ir a um encontro, né? Conhecer uma pessoa, não vai conhecer essa pessoa porque tu já pensa, não vai dar certo. Então é muito importante ter essa ideia assim, né? O que é timidez, o que é fobia social, e dá para trabalhar os dois. Em caso de fobia social, muitas vezes é importante a administração de medicação, né? De um auxílio, de um médico para poder entrar com a medicação durante um tempo. E a medicação, em alguns casos, ela ajuda muito. E ela ajuda também na terapia, a medicação. Porque a pessoa vai se sentir menos ansiosa, né, com a ajuda da medicação, ela vai conseguir ter um insight melhor, né, um discernimento melhor dos sintomas dela e vai conseguir agir mais. Porque quando a pessoa está muito ansiosa, é mais difícil, né? Tu tá ansiosa demais, não adianta querer dizer para relaxar, né? Tu tá muito mal, tu tá numa crise de ansiedade, por mais que tu esteja trabalhando ali, tá trabalhando a respiração, mas tu tá ansiosa. Então a medicação, às vezes, ela é importante, né? Que a gente fala que é um tratamento conjugado. O diagnóstico da fobia social, então, né, ele é possível, né, e o psicólogo pode compor esse diagnóstico com a ajuda também de um psiquiatra, né, um médico. Então a gente trabalha, claro que vai ser feito toda uma anamnese para poder ver se é fobia social, se é uma ansiedade generalizada. Então a gente tem que ver isso. Na terapia a gente trabalha muito o psicodiagnóstico, né? Então é muito importante, eu com meus pacientes eu trabalho muito isso, tá? O que tu tem? Vamos pensar isso, vamos pensar os teus sintomas. E eu trabalho muito com pacientes sobre isso. O paciente ele tem que saber o que ele tem, ele tem que estudar a respeito do que ele tem. Tem que ter essa consciência, né? A consciência ela já é o começo para a mudança. Fobia social tem cura sim, tá? Eu sempre digo que essa ansiedade, ela pode melhorar, eu uso assim, ela pode melhorar 60% a 70%. Por que não 100%? Não tem como a gente fazer promessas milagrosas, né? 70% é uma grande melhora. E aí a gente pensa assim, que os outros 30% a gente deixa para trabalhar com situações que acontecem na vida da gente que a gente não tem controle. A gente tem que entender que nem tudo tu vai ter controle. E por mais desenvolvida que tu seja, em algum momento tu vai se sentir tímida sim, né? Tu vai ficar um pouco constrangida e ok, isso vai passar, né? O importante é enfrentar, né? O pior é quando tu não enfrenta, quando tu desiste, né? Aí realmente, se tu tá desistindo de muitas coisas, tá desistindo daquele emprego, tá desistindo de sair, aí fica difícil, né? Então realmente é importante buscar uma ajuda, né? É importante ter essa humildade, às vezes que eu digo, né? De reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Então, muitas vezes o tímido, ele passa para as pessoas uma ideia de uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Antipática. Por exemplo, porque é uma pessoa mais séria, né? Mas ninguém sabe por que essa pessoa é séria, né? Vamos cuidar isso, né? Vamos cuidar. A gente tem que acabar com essa questão de ficar rotulando as pessoas, né? Eu acho péssimo ficar rotulando as pessoas. Só porque aquela pessoa é séria, não quer dizer que ela é mau caráter, que ela é uma pessoa que ela não é do bem ou que ela é prepotente. Não, vamos ver essa pessoa, vamos tentar se aproximar dessa pessoa, vamos tirar essa pessoa do isolamento, vamos trazer sim uma pessoa que está isolada num grupo
vamos tentar trazê-la para o grupo. A gente tem que se ajudar, né? Todo mundo em algum momento passou por essa situação, gente. A Jaques fez uma pergunta também. Comunicação ruim necessariamente está ligada à timidez? Comunicação ruim se está ligada à timidez? Sim e não, tá? Ela pode estar ligada à timidez, sim, tá? Mas ela também pode estar ligada a outras situações que a pessoa passou na vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, né? Ela é uma pessoa que ela vê tudo cinza. Então, ela vai ter um jeito de se olhar, o filtro dela é diferente e ela vai se comunicar diferente com as pessoas também, né? Então, uma pessoa que está com ansiedade, ela vai ter mais pressa de fazer as coisas, mas estar com pressa não significa que ela é tímida. Então a gente tem que cuidar muito, cuidar realmente é aquilo que eu falo, é cuidar os rótulos, né? Que mais? Com qual idade a pessoa começa a apresentar sintomas de fobia social? Os sintomas geralmente começam ali na adolescência, mas pode acontecer também na infância, né? Quando a criança ela geralmente começa a apresentar traços de timidez. E isso geralmente acontece muito na fase escolar, que é quando os pais procuram ajuda, né, que a criança não quer participar, a criança se isola, né? Mas a gente tem que estar sempre atento, né? É importante sempre estar atento a esses sinais, porque sinais e sintomas muitas vezes eles vêm numa evolução de um transtorno, que aí vem para, né, evolui para um transtorno de fobia. Tenho dificuldade de socializar no trabalho e medo de reuniões com outras pessoas. Isso pode ser fobia social ou sou antissocial. Gente, essa questão do antissocial a gente tem que falar, a gente tem que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Todo mundo que, por exemplo, as pessoas rotulam, né? Então, por exemplo, ele não veio na festa de aniversário hoje, é um antissocial. Né? Tu vê, não quis vir no casamento, né? Não veio fazer o trabalho em grupo, é antissocial. Não, antissocial é um termo muito diferente de fobia social, tá? Antissocial são pessoas, tá? Ele tá dentro dos transtornos mentais e eles são pessoas que burlam as regras, são pessoas que têm comportamentos desafiadores, né? São pessoas que não têm nenhum tipo de empatia pelas pessoas. Elas ferem, elas vão contra as regras sociais, né? E são pessoas que não são muito pouco empáticas, são pessoas que burlam completamente as leis e as regras. O antissocial não. O antissocial muitas vezes é uma pessoa correta, direita, né? Uma pessoa íntegra, mas não adianta, ele tem essa dificuldade de habilidade social. Então vamos separar isso, é totalmente diferente uma coisa da outra. O senso comum fala antissocial, mas não é, né? É bem diferente. Existe algum exercício ou uma outra maneira que eu posso praticar em casa para ajudar a amenizar a fobia social? Gente, tem vários exercícios, né, para amenizar, mas amenizar, é importante vocês saberem que amenizar não é cura, né? Amenizar é só, eu sempre digo isso. Vai e bota a sujeira para baixo do tapete, né? Botar a sujeira para baixo do tapete é muito fácil, né? Então a gente pode amenizar sim, né? A gente pode amenizar, mas, né, a gente não sabe a causa, né? A gente não tá indo na cura. Então tu vai amenizar e vai ser sempre assim. Tu ameniza, vai lá e vai acontecer de novo. Tudo que não é curado na vida da gente vai se repetir. Tudo, né? Enquanto tu não curar, vai ser uma intensividade de repetição na tua vida, né? Mas, por exemplo, coisas que é bom fazer, né? Eu fiz uma lista aqui de atividades que são boas, que eu acho que é importante eu colocar para vocês. Só um pouquinho. Mas, lembrando que, em primeiro lugar, é a terapia. Sim, a terapia, ela é importantíssima. Né? O autoconhecimento, não dá para viver na cegueira, né? A gente não pode viver, né? Às vezes nós somos bons profissionais, né? Bons terapeutas, bons profissionais, bons médicos, bons professores, né? Nós somos muito bons naquilo que a gente faz, mas a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são as nossas vulnerabilidades, o que eu posso melhorar como ser humano, o que eu posso melhorar como pessoas. Então aqui, ó, eu coloquei uma lista aqui, tá?
além da terapia, né? Conjugar com atendimento psiquiátrico, com medicação, se for o caso, foco no desenvolvimento de habilidades sociais, lidar com a vulnerabilidade e o medo de errar, desenvolver autoconhecimento e autoaceitação, psicoeducação daquilo que se tem, né? Que mais? Técnicas de relaxamento. E aqui umas práticas que eu coloquei, atividades físicas. Atividade física é sempre muito bom, né, para fobias, para ansiedade, porque a timidez e a fobia social, ela está muito relacionada com uma ansiedade muito intensa. Atividades prazerosas, por exemplo, o que tu gosta de fazer, né? Pode fazer uma atividade física, skate, dança, né? Grupos, né? Então é muito importante. Amizade, é sempre bom ter amigos. É muito bom tu ter um amigo para encontrar, sabe? Tomar um café com um amigo, conversar com um amigo, sorrir, né? Como é bom sorrir, né? Trabalhar as emoções boas, as emoções positivas e descobrir quais são os teus potenciais, né? Eu coloquei aqui o nome de uns livros, né? Outras coisas aqui também, ó. Ter um propósito de vida, ter um hobby. Tem um hobby, gente. É muito bom ter um hobby. O que é bom? O que tu gosta de fazer? O que tu sempre pensou em fazer e tu nunca fez? Não, faz agora, né? Mesmo não, mas eu tô muito velho, faz. Se é isso que te dá alegria, se isso te dá brilho no olhar, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para fazer as coisas, né? Tenha um hobby. Depois, experiências positivas, né? A gente tem que trabalhar na memória da gente experiências positivas, porque a pessoa que é tímida, ela tem um conjunto, né? Um saco que ela guarda muitas vezes, que ela vai ter que abandonar de experiências negativas e traumáticas, né? Da maneira que ela filtrava o mundo. Então ela precisa também aprender a filtrar o mundo de uma forma mais positiva. E aqui eu coloquei alguns livros, tá? A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Brené Brown. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, O Domínio do Amor, tá? Dom Miguel Ruiz. Os 4 compromissos também é bem importante, assim, de tu entender quais são os compromissos que tu tem contigo. E um livro que é maravilhoso também, que é a Comunicação Não Violenta, né? Hoje em dia a terapia, as pessoas procuram muito a terapia por questões, por dificuldade de se comunicar, né? Mas a dificuldade de se comunicar, ela tem toda uma causa, por que chegou nesse ponto, né? Então esse livro também é muito bom. Então, espero que tenha sido bom para vocês também, né? Deixa eu ver o que a Maureen está falando aqui. Espero que eu tenha conseguido responder para vocês, né, as perguntas, as dúvidas que vocês tinham, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida podem deixar e a gente pode falar, marcar um próximo encontro também, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. E o que mais que eu posso dizer para vocês? No dia 23, tá? Vai ser sem ser essa quarta, outra quarta, a gente vai ter a próxima live e que vai ser com a psicóloga Anne. E ela vai falar um tema bem importante que eu acho que vocês vão gostar também, que é síndrome de burnout. É algo muito que se fala muito agora também, que está acontecendo muito e é bem importante. E também, de certa forma, está ligado, né? Então, vamos lá, gente, vamos assistir a próxima live, vai ser bem importante para vocês. É isso então, né? Outra coisa, entre no blog da Psicoterra. Entre no blog, tem vários assuntos, tem vários temas no blog, tá? E é isso, né? Se precisar de ajuda, procurem a gente, entre no nosso blog, nos siga no Instagram, tá? E, né, me despedindo de vocês, um beijo. Tchau!